de pau que diz: eu sou madeira, beira boa, daval, tris, tris, risca certeira, meio a meio, rio, rio. Vamos trabalhar sobre o trauma. De um lado, a gente precisa trabalhar sobre o trauma numa discussão para evidenciar para nós mesmos, nessa discussão, em que ponto na clínica psicanalítica nós estamos com relação ao tratamento do trauma. Tratamento clínico e tratamento conceitual. O que a gente entende por trauma também, né? E, ao mesmo tempo, uma discussão maior, por isso uma jornada, levando para encontro com outros pensamentos da sociedade, de que maneira essa clínica psicanalítica pode contribuir para o debate sobre o trauma no nosso tempo. Trauma no sentido, por exemplo, da clínica psiquiátrica, no sentido de uma síndrome difícil de trabalhar, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, mas também trauma no sentido do que é para a cultura nossa hoje ser traumatizado. O que implica uma violência, como lidar com a violência que traumatiza e como lidar com a ideia do trauma como exposição a violências que devem ser coibidas na nossa cultura. Acontecimentos, por um lado, a gente se traumatiza por acontecimentos imprevistos, por exemplo, da crise climática, mas também pela violência interpessoal e que tem um peso na saúde pública enorme. Então, é desse tipo de coisa que a gente vai tratar também. E eu queria aqui, ainda num sentido de convidar e também trazer um pouco por onde nós devemos trabalhar, agradeço muito esse convite, poder estar com os colegas da IBP, da Escola Brasileira de Psicanálise, lá trabalhando em dezembro. O que eu queria era trazer então uma ideia ou outra sobre como nós trabalhamos o trauma. Primeiro nesse aspecto mais difícil, nesse aspecto macro. É muito difícil de trabalhar porque a gente está lidando com situações muito pesadas, né? Eu acho que a gente pode dizer, para começar, com alguma definição, que a nossa definição na psicanálise da clínica lacaniana, a nossa definição poderia ser resumida: o trauma é um excesso, alguma coisa imprevista, que excede os meus mecanismos, as minhas capacidades de processar o evento, um acontecimento que eu não consigo processar. Por essa incapacidade de processar, fica-se com algumas sequelas. A sequela mais evidentemente, no caso do trauma, é que o acontecimento foi completamente impossível de processar, de dar algum mínimo de sentido e encaixe na minha própria experiência subjetiva. Então eu fico suspenso naquele momento. É como se eu tivesse preso à memória do evento. E ele não se pode nem dizer que ele retorna, como a gente diria, como se houvesse uma espécie de separação da subjetividade, que é o caso do recalque, e ele ficasse separado em algum lugar e insistindo em retornar. Às vezes vai por aí, mas o mais forte, o mais típico a gente fica suspenso. É como se ele nunca tivesse ido embora, e ele retorna em pesadelos, retorna em lembranças, retorna quase o tempo todo. Esse tipo de definição do trauma, ela tem, que é a nossa, para começar, ela tem uma vantagem grande, que ela não liga o trauma à lesão. A gente tende a pensar o trauma, o que traumatiza, como uma coisa que deixou uma ferida, arrebentou, e aí você tem que costurar a ferida. A solução é curar a ferida. Isso é uma metáfora. A gente, na subjetividade, lida com metáforas, né? A gente não sabe onde está essa ferida. A neurologia não sabe onde está a ferida, porque o cérebro é uma coisa muito complexa, e a ideia de que o trauma é uma localização cerebral, a neurologia há muito tempo já deixou. As conexões são muito variadas, são muito rápidas no cérebro. É melhor pensar que tem uma área, digamos que essa área foi afetada, e você dá uma certa estimulação naquela área para ver se ela de si volta a funcionar. É o máximo que a neurologia consegue. E mesmo assim a área muda de pessoa para pessoa. Então a gente trabalha com hipóteses que são às vezes apenas metáforas. Então a ideia de que tem uma ferida em algum lugar e que você tem que curá-la, ela nos coloca numa posição de curadores, quem tem a solução. E a gente não tem, isso é muito difícil. Então, a nossa definição é interessante porque ela fala, tem uma capacidade de processamento que ficou suspensa. Então, o que a gente vai tentar é fazer com que essa capacidade de processamento se reinstaure. Então, a gente está acompanhando aquele que foi traumatizado para ver se ele consegue colocar a coisa para funcionar de novo.
também não é tão diferente do que faz a neurologia sem lidar com a pessoa. Apenas descargas elétricas em algum lugar para mais ou menos potencial para ver se ir com algum efeito. A gente também vai buscar o reprocessamento interno com algum efeito. Mas para entrar na discussão maior, é preciso entender que essa posição, essa definição da psicanálise do que é o trauma, ela supõe que tem gente que não se traumatiza. Isso é muito difícil sustentar e discutir. Que mesmo exposta à violência de um evento, com outras tantas, alguns não são incapacitados de processar o evento, como a gente colocou como definição. Então, mesmo que uma situação extremamente violenta, 99% das pessoas saiam dali traumatizadas, alguém não sairá. Por que é importante marcar esse 1%? Porque a gente faz diferenças que não são apenas objetivas, o que é às vezes difícil de lidar, porque a gente se perde um pouco nas subjetividades, mas a gente supõe que há um tratamento possível, não de fora, que a própria pessoa pode resolver. Se alguns conseguem, outros também podem. Isso é muito importante. Lembrando também que é muito importante, não é porque alguns conseguem e outros não, que alguns são mais fortes, são mais capazes e poderiam ensinar. Nós saberíamos como fortalecer alguém para lidar com o trauma. Justamente as variáveis são tão grandes e tão subjetivas que a gente não consegue. Então não é porque alguém consegue se livrar ou não ser afetado, aparentemente, né, foi afetado, mas conseguiu processar a coisa, não é porque alguém consegue que ele pode ensinar, nem que a gente pode exatamente aprender com ele para servir para os outros e fazer uma série de prescrições sobre como não ser traumatizado. Não dá. Nossa ideia não é essa. É só que se a gente preserva que alguns podem não ser, bom, a gente não precisa dar tratamento para todo mundo, a gente vai dar para quem precisar. E esse é um ponto. Vamos entender também que quando um evento grande acontece, grave, enchente, por exemplo, ou violência ou incêndios, muitas coisas, guerra, a gente claro que vai pensar que tratar a todos do ponto de vista da saúde pública como traumatizados, mas a gente não precisa em cada caso supor que ele será e terá que ter o mesmo tratamento. Isso é importante para a gente pensar que não é obrigatório um tratamento para o trauma porque a pessoa passou por algum evento traumático. Mas, sobretudo, o mais difícil nessa história é que se a gente diz alguns não serão, não é para tomá-los então como alguém que vai ensinar nem nada, a gente também permite a que as vítimas sejam verdadeiras vítimas. Quando você é vítima porque aconteceu alguma coisa que todo mundo ali é vítima, você não tem a possibilidade de ser a vítima no que você foi vítima daquele evento. E é onde você realmente sofreu o impacto do evento, onde você realmente não conseguiu lidar com ele. Então, você mantendo essa possibilidade que alguns não, você mantém a possibilidade de que as vítimas sejam vítimas. E por último, você mantém a possibilidade de que a vítima deixe de ser vítima. Porque se ela é uma vítima por porcentagens ou por tipo de evento, como ela vai deixar de ser vítima? Ela vai ter que dizer, fiquei boa, mas ela sempre terá sido vítima que ficou boa. A gente mantém essa ideia de que eu fui vítima, eu me tratei e eu saí. Essa é a ideia do tratamento psicanalítico do trauma. E é claro que ele vai levar numa polêmica, tem que ser tratado em coletivo, como nas nossas jornadas, porque afinal, deve-se vitimizar, não vitimizar. Eu estou tentando trazer um modo como a psicanálise lacaniana propõe que a pessoa possa ser vítima e ela possa deixar de ser vítima. E não ela faça parte de uma classe das vítimas. Lembrando sempre que do ponto de vista da saúde pública, sim, ela tem que fazer parte dessa classe, a gente tem que oferecer para ela o tratamento e dar. E também do ponto de vista do direito, do ponto de vista legal, ela é vítima e tem que ser tratada como vítima com tudo que uma vítima precisa em termos de amparo jurídico e legal. Mas do ponto de vista da abordagem da pessoa, ela pode ter ou não ter sido vítima e ela sendo vítima, ela precisa encontrar os meios de reprocessar com a nossa ajuda. Então, espero vocês na jornada dia 5. Agora eu gostaria de gravar um outro vídeo para dizer do ponto de vista mais interno, digamos, da pessoa, o que é esse reprocessamento, como a gente tenta ajudá-la. Vou fazer isso.